Desde 1967, o Cabeça de Teia vem fazendo a alegria da criançada e de adultos também, por que não, nas manhãs de sábado na TV. Homem-Aranha possui séries animadas há mais de 50 e tantos anos, sendo o super-herói com o maior número de desenhos animados, com um total de 10, ou melhor, agora 11 animações, seguido apenas pelo Batman e pelo Superman, respectivamente com 7 e 6 séries. E depois desses quase 60 anos recheado de séries incríveis, excelentes mesmo, mas também de muita porcaria, em 2025 a Marvel lança Seu Amigo da Vizinhança, Homem-Aranha, que conta com 10 episódios nessa primeira temporada lançados semanalmente, mas com os 2 primeiros já no dia de estreia para nos dar um gostinho da porcaria que vem por aí. Com uma história patética, repleta de conveniências de roteiro, dezenas de personagens, referências e cameos para disfarçar o quão vazio ela é, com o Peter mais infantiloide que eu já vi, sim, mais do que o do Tom Holland, e com uma animação que claramente mirou em Aranhaverso e X-Men 97, mas conseguiu ser pior do que o What If. Seu Amigo da Vizinhança, Homem-Aranha, me deu uma péssima primeira impressão. Mas bora discutir os episódios iniciais dessa série, desde a inacreditável escolha do visual e do roteiro fraco, até as polêmicas de troca de gênero e de etnia depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que apesar da decepção do MCU dos últimos anos, eu fui assistir essa série com a maior boa vontade do mundo. Aliás, não havia por que eu não ir de coração aberto pra qualquer coisa do Homem-Aranha, como vocês podem ver pelo nome do canal, pela abertura, pela inspiração visual e tudo mais. Eu faço parte sim daqueles que dizem que o Miranha é o seu herói favorito. E mesmo se não fosse, a única conclusão possível é de que não havia a menor possibilidade de uma série do Homem-Aranha ser ruim. Um personagem amado por todos, feito pelo mesmo estúdio, resgatando também uma parada saudosista, nostálgica, pelo menos no visual, no caso do Homem-Aranha, cara, não tinha como dar errado. E bom, eu não tenho o menor prazer em vir aqui falar que eu não só não gostei da série, como eu também achei ela uma grande porcaria. Mas antes de começar falando de tantas coisas negativas sobre ela, deixa eu falar logo da parada que eu mais gostei nesses 2 episódios. A cena do Peter levando de volta a moça que roubou a pizzaria pra ficar cara a cara com o dono foi muito legal e contrastou demais com o restante da série, sendo um dos poucos momentos maduros. Não bobinho como o tom de todo o restante do episódio. Eu achei interessante porque, diferente dos outros bandidos que o Peter pega nesses episódios, essa foi a única que demonstrou arrependimento, me fazendo acreditar que ela genuinamente se sentiu mal por ter feito aquilo e que isso não fazia parte do feitio dela. E antes de eu ler comentários do tipo bandido bom é bandido morto, ou então quer ter pena de bandido leva pra casa, eu não tô passando pano pro crime da moça. Ela roubou uma loja, mas o que eu achei legal foi como o Homem-Aranha lidou com aquilo, porque pela fala dela, parece que de fato ela tava passando por dificuldades, e não que eu concorde com o que eu vou dizer a seguir, mas vocês já devem ter ouvido aquele ditado, a ocasião faz o bandido, ou algo assim. Ela pode ter pensado, não tô matando ninguém, não tô ameaçando ninguém, vou pegar esse dinheiro aqui e vou embora. De repente ela é uma mãe solteira, sei lá. Não tô dizendo que isso justifica, de forma nenhuma, mas pensa comigo. Se ela fosse levada pra polícia com todas as provas de câmera, testemunhas e tal, no caso de Nova York, a lei contra furto simples é de 1 ano de prisão e de até $1.000 de multa pra compensar a vítima. E no caso de furtos graves, são de até 4 anos de prisão e multa equivalente pra compensação da vítima. Agora, imagina o impacto que mesmo 1 ano só de prisão faria na vida dessa moça. Se a situação tava difícil antes, imagina depois de ter sido presa. E se ela de fato for uma mãe solteira, como eu sugeri, imagina como é que não vai ficar os filhos. Talvez se não houvesse parentes próximos seriam levados para adoção, imagina o quão terrível. Agora, ter a oportunidade de se arrepender diante de quem ela fez um mal, pedir desculpas ou devolver o dinheiro ou aquilo que foi roubado, com certeza foi muito mais eficiente para ela nunca mais voltar a cometer um crime. Se olharmos a porcentagem da taxa recidiva de pessoas que voltam a cometer crimes depois de terem sido presas e saírem da prisão, é de 2 a cada 3 pessoas. O mais legal disso é que o Peter não agiu como um juiz. Só dele ser um vigilante, ele já tá de certa forma agindo contra a lei também. Pronto, eu cresci e me tornei o JJJ. Mas enfim, ele não tomou a decisão, ele deixou ela pro dono da pizzaria. Poxa, eu achei isso de uma sensibilidade, cara. Mas sem mais enrolação, vamos logo falar das minhas críticas a esses 2 primeiros episódios, porque tem muita coisa pra falar. Começando então pelo visual da animação. E essa história começou há 4 anos atrás, em 2021, quando vazou a primeira imagem da nova série animada do Homem-Aranha, que nem se chamava Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ainda era Spider-Man Freshman Year, e a imagem era justamente da logo da série, tipo num papel de caderno rasgado e com um vislumbre do visual do Peter. E o nome anterior da série tem sua importância sim, mas eu vou deixar pra falar sobre ela mais pra frente. Fora esse detalhe do nome da série nessa imagem vazada, a gente tinha ali a primeira imagem do Peter, que foi muito legal de ver o quanto se inspirava no estilo clássico dos quadrinhos do Miranha da década
década de 60, principalmente do visual do Steve Ditko, que pra quem não sabe é co-criador do Homem-Aranha, sempre esquecido, coitado. E o visual foi confirmado poucos meses depois na San Diego Comic Con pelo próprio produtor da série, que disse que eles estavam de olho para as origens do personagem, não só com os traços mais retrô, com cores vibrantes e flats, né, com pouca marcação de luz e sombra, emulando o estilo da época, mas também nas histórias da Era de Prata dos quadrinhos. E tudo isso ficou ainda mais claro quando nós vimos os concepts. E cara, como que as artes apresentando essa série estavam lindíssimas. Pra quem não sabe, eu sou ilustrador 2D de profissão mesmo. Eu sei que deve ser óbvio que o YouTube e os vídeos curtos que eu faço pras outras redes sociais não me dão nenhum centavo. No máximo uma graninha pelos links de afiliados que vocês sempre comentam quando compram por lá, e eu agradeço demais, galera. Aliás, fica aqui a recomendação, dá uma olhadinha lá no meu site com vários produtinhos gamers pra você, tanto de Switch, de Xbox, de PC, de PlayStation, enfim, eu sou ilustrador, então é óbvio que o visual da série seria um apelo fortíssimo pra mim, provavelmente mais do que pras outras pessoas, ainda mais porque ela parecia ser uma série 2D e eu amo filmes e séries animados em 2D. Honestamente, eu sinto falta de boas produções assim hoje em dia. Mas continuando, nessas imagens nós vimos qual seria o núcleo de personagens ao redor do Peter, e foi aí que os primeiros alertas foram levantados. Tipo, peraí, os Osborn estão pretos? Apesar de eu não ter achado isso um grande problema na época, e ainda não acho que seja, mas eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Mas a real é que a estética brilhou mais do que essa questão, pelo menos pra mim. Enfim, quase 3 anos se passaram e é óbvio que se uma das minhas maiores expectativas estavam no visual, essa foi uma das minhas maiores decepções. Não só a série não era 2D, e sim 3D com uma técnica chamada cel shading, pra basicamente fingir ser 2D quando não é, mas também a animação em si ficou bizarríssima. Mas parece que eles miraram em Aranhaverso, que também é 3D e tem um trabalho de cel shading, de refinamento pra emular essa estética de quadrinhos muito superior, e em X-Men 97, que também é cel shading, mas que não ficou nem um pouco com essa sensação esquisita que a série do Miranha passou. Os movimentos muito fluidos do desenho, que também por não ter luz e sombra muito presentes, como eu já comentei, deixou a animação ainda mais estranha. E se você acha que eu tô pegando no pé da série por causa desse lance de expectativa versus realidade, ou até pela minha profissão, eu tenho um exemplo de 2 outras pessoas do meu círculo próximo que falaram mal da animação antes de eu fazer qualquer comentário. O primeiro foi o meu irmão, que falou que não ia ver a série porque achou a animação um pouco incômoda, e depois a minha esposa, que assistindo comigo, falou: nossa, por que a animação tá estranha? Vendo depois vários vídeos da galera comentando sobre a série, deu pra perceber que isso foi praticamente unânime, o que é maluquice se você olhar pra ela quando ela tá pausada. Tipo, fica muito bom. Então pera, se os quadros parados estão até que legais, o problema é da animação. Por que eles não fizeram algo mais parecido com X-Men 97? E você tá vendo aí a notícia de que essa série foi inspecionada frame a frame pra garantir que a animação ficasse boa, parecida com 2D e também respeitando a série clássica dos anos 90. Por isso, ela não passou nenhuma estranheza. E eu fiquei pensando enquanto eu assistia se não seria legal fazer algo do tipo: quer fazer 3D? É mais barato, mais rápido, mais prático? Beleza, mas por que eles não fizeram esse lance de frame a frame, posando os personagens, fazendo a composição da cena e tirando um print pra fazer uma fake animação 2D, sabe? Tipo, esses prints seriam cada um dos frames, e fazendo algo entre 12 e 18 frames por segundo, pro movimento não ficar perfeitamente fluido, na verdade até 24 frames daria, eles conseguiriam emular ainda mais essa sensação de 2D, que era o plano desde o começo, por isso que fizeram a série com essa estética de cel shading. Sei lá, eu acho que só isso já seria o suficiente pra tirar um pouco da estranheza da animação em si. E como essa série vinha após o sucesso inacreditável de Aranhaverso, que deixou a barra para animações 3D lá em cima, tipo, até fora do frame aqui, principalmente para animações de super-heróis e ainda mais para animações do Homem-Aranha. Por isso eu achei que essa série teria o mesmo nível de esmero, não de estilo, mas de esmero. Não basta só jogar um efeito cel shading de quadrinhos por cima e recortar as cenas de qualquer jeito que vai ficar legal. O primeiro filme do Aranhaverso dá uma aula de estilo, como na cena em que o Peter explica ao Miles como ele ia invadir a Alchemax, que fica justamente com o estilo dessa série do Homem-Aranha, só que infinitamente melhor. O estilo do filme muda para emular os quadrinhos, poucos detalhes de luz e sombra e com um enquadramento de quadrinhos mesmo, planejado, intencional, guiando o olhar do espectador e contando muito bem a história. Agora vamos comparar com a abertura dessa série, com uma composição pobre, uns cortes para emular o estilo de quadrinhos, mas que não conduzem a história, o olhar da gente como espectador, uns recortes feios mesmo, que parece com um iniciante de quadrinhos. A série tem cara de amador, sabe? Parece até fan-made. Eu lembro da cena em que o Miles descobre os seus poderes, por exemplo, e sua vida muda, começando a se parecer cada vez mais com quadrinhos. A sua mente como narrador, os quadros que agregavam à história, tipo dando um close em alguma coisa, em olhares, em balões de pensamento, que novamente remetiam aos quadrinhos, mas que colocados no lugar certo, na hora certa, na composição certa, enchiam os olhos. Bom, eu já vou falar logo aqui que provavelmente não vai ter review dessa série depois que ela terminar, porque primeiro eu não sei se eu vou ter algo a mais pra acrescentar na minha crítica, pra não acabar ficando mais uma repetição do mesmo, mas também porque eu não sei se eu consigo assistir mais dela, porque de fato eu concordo com meu irmão
não, essa animação é extremamente incômoda. É estranha, cara, parece que tá errada, não funciona. Tá bom, eu já falei demais sobre a estética da animação, então agora criticando a história. O título anterior da série era pra deixar qualquer nerd cheio de expectativas. Talvez essa imagem não diga nada pra você, mas pra mim ela remete ao momento mais legal da vida do Peter, que eu acho até que deve ser um consenso entre os fãs do personagem porque é o momento da escola. Freshman Year seria o equivalente a calouro em português. É o momento em que o Peter chegaria no ensino médio. Então teríamos um personagem lidando com a dificuldade de um jovem adulto que tenta equilibrar a escola com a necessidade de procurar um emprego, tendo em vista também a condição financeira da casa do Peter depois da morte do tio Ben, e outras coisas da juventude também, como as paixonites, as amizades, tudo isso enquanto ele tenta salvar as pessoas de Nova York de bandidos pé de chinelo que seja, e quando não de super vilões. No fim das contas, não conseguindo fazer nenhuma dessas coisas direito, chegando todo quebrado em casa por ter passado o dia como Homem-Aranha, tendo deixado a mina que ele gosta esperando porque ele sumiu e não deu satisfação, sempre largando os amigos por desculpas esfarrapadas, sempre a um fio de perder o emprego porque tá sempre atrasado, preocupando a sua tia que o acolheu como mãe no fim das contas, né? E aí tendo contas pra pagar também e tudo mais. Essa fase do Peter, da dificuldade dele lidar com ambas as vidas, de jovem medíocre pra super-herói, é uma das coisas que nós mais amamos no personagem. É por isso que tantas pessoas se identificam com ele. Quando a vida do Peter é mais interessante do que quando ele está com um traje de herói, é aí que você sabe que a história é boa. Mas a série não possui nada disso. Lembra das críticas ao Peter do Tom Holland? Moleque criado a leite com pera, não teve dificuldade nenhuma, foi apadrinhado por um ricaço, já começou nos Vingadores, não fez a própria roupa, enfim, toda essa palhaçada que não faz parte do core do Homem-Aranha. A Marvel ou nunca ouviu essas críticas ou não se importa, porque esse Peter consegue ter a vida ainda mais fácil, sim, ainda mais do que a do Tom Holland, mas para mostrar essa falta de consequências, de responsabilidades. A série começa com ele atrasado pra escola e perdendo o trem, mas não tem problema, a tia May saiu no mesmo horário que ele de carro, mas deixou o menino ir sabendo que ele estava atrasado, correr algumas quadras à toa. Ah, mas foi pra ensinar ele a ter responsabilidade com os horários dele, com os compromissos dele. Então por que ela vai lá e dá uma carona pra ele? Ela poderia ter dado uma puxada de orelha nele, falando, pô Peter, você tem que ter mais responsabilidade, né, cara? Talvez ter citado a frase do tio Ben, quem sabe? Parece besteira, mas esse Peter é um garoto que tem sempre alguém fazendo alguma coisa no lugar dele, corrigindo os erros dele. E não tem problema nenhum a sua tia dar uma carona pra ele ir pra escola, não é isso? Mas tudo mostrado em tela tem ou deveria ter o objetivo de contar aquela história. Se a cena começasse com eles já indo de carro, desenvolvendo o relacionamento dos dois com diálogos interessantes que, inclusive, é outro problema, o apagamento da figura masculina que é o tio Ben, sendo resumido num comentário de 5 segundos e por lágrimas de crocodilo. Mas enfim, se tivesse começado assim, essa questão da responsabilidade teria passado batido. Mas como eles escolheram mostrar que esse Peter, antes de sequer ter ganhado os poderes, já era um cara sempre atrasado, que aí sempre aparece alguém pra resolver o problema dele, a imagem que isso passa é de um mimado. Ah, mas o Peter do Tobey Maguire também era assim. Grandes coisas, porque eu não acho o Peter do Tobey Maguire bom. Eu acho que ele tem bons filmes, mas não um bom personagem e sequer um bom ator. Mas esse é outro assunto. Porque justamente mostraria como a vida do Peter era uma coisa totalmente diferente de antes dele ser picado. Que ser o Homem-Aranha atrapalha a sua vida pessoal. Atrapalha as suas notas, atrapalha a sua presença, tanto para as pessoas como para trabalho, enfim. Mas a vida desse Peter já era atrapalhada antes, então... A história segue e as coincidências e conveniências começam a aparecer. Porque quando ele pisa na frente da escola, um Venom aparece de um portal multiversal na frente dele. E pra piorar, essa é a hora de fazer uma participação especial desnecessária, numa tentativa patética de trazer grandiosidade ao Homem-Aranha, que já é um dos heróis mais populares do mundo. Como se ele precisasse disso. E calma que ainda dá pra piorar. É essa a forma medíocre, conveniente e de extrema preguiça de roteiro que eles usam pra trazer a aranha que vai picar o Peter. Ah, tem problema mudar a origem do Homem-Aranha? Eu honestamente acho que não. Ao invés de uma aranha radioativa, como na época tudo era radioativo, o Hulk teve os raios gama, o Demolidor foi exposto a um material radioativo lá, enfim, e agora tudo é multiverso. Então não, respondendo a pergunta, eu não acho que isso seria um problema. O problema foi como isso foi colocado na história. Novamente, comparando com o Aranhaverso, desculpa, isso vai acontecer no decorrer de todo esse episódio, não tem jeito. A origem do Miles também é por uma aranha que veio de outro lugar do multiverso, apesar de ainda ser radioativa. Mas olha a finesse para apresentar isso. A aranha que pica o Miles não encontra ele por acaso. Ela estava andando pelos túneis, próximo ao metrô que dava no colisor do Rei do Crime que trouxe essa aranha de outro universo. E o Miles não tava lá por coincidência. O tio dele levou ele lá. E por que o tio dele levou ele lá? Porque ele é o Gatuno, que trabalhava pro Rei do Crime, que conhecia os túneis e sabia que não era movimentado e que o Miles poderia ir lá grafitar. Olha que simples, mas tão bem amarrado. Outra coisa incômoda é como eles adoram enfiar dezenas de personagens das histórias do Aranha e do universo Marvel pra fazer todo mundo ficar, olha ali aquele personagem, nossa, olha aquela referência ali. De novo, como se
se o Homem-Aranha precisasse disso. Ao fazer isso, eles deixam todos os personagens rasos, estereotipados, quase genéricos, com exceção do Lonnie Lincoln, que pra quem conhece o personagem sabe que provavelmente ele vai se tornar o Lápide em algum momento da série. E ele até foi um personagem bem interessante, mas já eu vou falar sobre ele. Enfim, a história da série se prende ao MCU, e o que poderia ser uma grande animação do Homem-Aranha se torna mais um produto Disney e Marvel refém aos mais de 10 anos de filmes. A animação cheira a uma prequel do Homem-Aranha do Tom Holland que sofreu alguns ajustes para parecer algo novo, mas tipo, não copiaram, mas fizeram igual, a ponto de começarem a série igualzinho à cena em que temos a primeira aparição do Tom Holland no MCU no filme Guerra Civil, com o Peter subindo pro apartamento com um DVD player que ele encontrou no lixo e se deparando com um ricaço na sua sala, que ao invés de ser o Tony Stark, é o Norman Osborn. E calma que é agora que eu vou entrar na questão da lacração da série. Eu só queria dizer antes como é triste ver que mais um produto é tão dependente dos filmes. Parece que não pode ser uma parada original, sempre tem que ter alguma conexão com o MCU, como o que aconteceu com o What If, que começou fraco e foi piorando à medida que se preocupou mais com as pautas políticas do que com o roteiro. Bom, então comentando sobre o elefante rosa na sala, nós precisamos falar sobre os pontos polêmicos dessa série. E eu quero começar com o Norman e o Harry Osborn serem pretos. Eu vi vários vídeos e a grande maioria por se tratar de canais de pessoas brancas, e a impressão que eu tive foi de que essas pessoas tiveram medo de comentar por causa dessa cultura de cancelamento, por causa dessa galera aí que se diz tão mente aberta e tão progressista, mas que não consegue ouvir uma opinião diferente e já querem acabar com a vida de uma pessoa. Então por isso eu entendo completamente por que essa questão ou não foi comentada, ou quando comentado, elogiaram pra não sofrer nenhuma retaliação. Mas como eu possuo, e eles adoram usar isso pra calar os outros, mas eu vou fazer uso agora para poder falar contra eles, como eu possuo lugar de fala, eu vou dizer o que eu acho e como um homem negro vê essa questão da alteração da etnia dos dois personagens. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que eu não acho que mudar a etnia de um personagem seja um problema em si. Meu problema sempre está na motivação para isso. Eu nunca me identifiquei com personagens que eram brancos, mas que eles tornaram pretos por causa de cota ou para agradar uma parcela das pessoas. Pelo contrário, eu sempre me senti ainda mais ofendido. Eu não quero que você pegue um personagem que eu gosto e mude a cor dele, porque simplesmente isso não gera identificação. Apesar de não haver uma lei americana de cotas, existem sim diretrizes ou pressão de empresas, estúdios e até associações para forçar incluir minoria nesses produtos. Eu lembro até daquela série da CW do Flash, que já era terrível por si só, e essa questão só foi a cereja em cima de um cupcake de merda. Olha que diálogo merda. Mas eu me lembro de como eu fiquei incomodado do Wally West ter sido representado por um ator negro. Eu sempre gostei do personagem de como ele era, nunca fiquei triste por ele não ser da minha cor. E por que então quando fazem essa troca de etnia não fazem com o protagonista? Não que eu acho que isso seria melhor, de forma alguma. Mas eles estão querendo dizer que o único lugar dos negros é como coadjuvantes? Ah, temos um Flash negro, que legal. Mas ele é sidekick do Flash branco. Cara, por que eles não fazem os produtos com personagens negros originais? Tem tanto herói negro que seria incrível ver uma série ou mesmo que em animação. Super Choque tá aí pra provar como isso é maravilhoso quando acontece. E nem vem questionar como que você gosta do Miles Morales, que é o Homem-Aranha só que negro. Porque eu já ouvi esse tipo de argumento, tá? Porque não é a mesma coisa. O Miles Morales não é o Peter Parker negro. Apesar desse ser um dos pouquíssimos casos em que faria total sentido mudar a etnia. Porque se você escuta essa história de um garoto pobre da periferia de Nova York, que perdeu os pais e é criado pelos tios, e que o tio também foi vítima da criminalidade do bairro, morrendo praticamente na sua frente, você vai achar que essa é uma história de um garoto negro. E esse foi inclusive o argumento do Donald Glover para tentar pegar o papel de Peter Parker no reboot do Homem-Aranha da Sony. If it was a novel, I had no pictures and it was just a poor kid who lived in Queens with his aunt after his uncle got shot in the street. You probably think that'd be a black kid. You wouldn't think it was a white kid, necessarily. Mas que ainda bem que não rolou, porque em primeiro lugar nos deu o Andrew Garfield como Peter Parker, que apesar de ter os dois filmes ruins, é de longe o melhor ator do Homem-Aranha disparado. Mas acima de tudo, porque isso fez com que criassem o Miles Morales, um personagem completamente novo, original, com história própria. Trocar a etnia de um personagem é pouco, é pobre, e nós não merecemos isso. Eu não preciso me identificar com alguém exatamente igual a mim. Eu acho incrível sim que o Miles Morales é um jovem negro, latino, com cabelo afro, que gosta de desenhar, que é nerdão na escola e sempre tirou boas notas. Pô, eu me sinto muito parecido com ele. Se ele usasse óculos então, mas antes do Miles existir, o Peter já fazia parte da minha vida. E eu sempre me identifiquei com ele, mesmo ele sendo um garoto branco. E eu não
quero dizer com isso que nós não precisamos de personagens diversos, é óbvio que não. De várias etnias, sendo homem ou mulher, isso é importante sim, mas eu quero dizer que nós somos seres humanos. Uma das nossas melhores qualidades deveria ser a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, ainda que não passando pelas mesmas coisas. Enfim, então voltando ao seu amigo da vizinhança Homem-Aranha, quanto aos Osborn, eu não vejo problema no fato deles serem negros, mas simplesmente alterar a etnia sem afetar em nada no rumo da história é vergonhoso. Qual foi o motivo dessa mudança? Não parece que foi por razões criativas, para colocar elementos da cultura ou até discutir questões importantes como racismo mesmo. Eles simplesmente agora são pretos. E eu sei que foram apenas 2 episódios, e isso pode mudar no decorrer da série. Pode ser que trabalhem muito bem esses personagens e a gente passe a gostar deles, mas a minha análise é justamente sobre esses 2 episódios iniciais, e foi isso que eles me passaram nesse início. Só que a história é completamente outra quando se fala do personagem do Lonnie Lincoln. Ele é um dos vilões clássicos do Homem-Aranha. Ele inclusive está em Aranhaverso no primeiro filme, mas com muito menos destaque, né, já que ele tem o Rei do Crime ao lado, né. Mas outro produto que trabalha muito bem esse personagem foi a série do Espetacular Homem-Aranha. E eu honestamente nunca li a história de origem do personagem, mas eu sempre achei que ele fosse negro, só que ficou todo branco por algum tipo de acidente, alguma coisa radioativa, quem sabe. Mas não, o personagem já nasceu com albinismo apesar de vir de uma família negra. Bom, como eu falei, eu nunca li nenhum quadrinho de origem do personagem, foi isso que eu encontrei pesquisando na internet. E eu achei interessante que na série ele não tem essa condição logo de cara. Ele parece um garoto negro normal. E com normal, não entenda que eu tô falando que quem tem albinismo é anormal, gente, pelo amor de Deus. Enfim, talvez isso seja uma questão para se tornar um ponto de virada na história em algum momento, o que eu acho honestamente interessante. Esse sim foi um personagem negro que teve de fato alguma importância ele ser negro, e não para simplesmente parecer um lugar super diverso. Mas bora falar quanto a personagem Nico Minoru. Ela, desde a sua origem nos quadrinhos dos Fugitivos, já era uma garota bissexual. E achar que não haveriam jovens LGBTQI, XYZ e todo alfabeto numa escola é burrice, né? A galera que criticou essa personagem simplesmente por causa disso, que é o quê? Fingir que não existem pessoas assim? Mas apesar disso, eles têm sim um ponto muito importante. Numa série que já tava com vários problemas, de tudo isso que eu critiquei até agora e muito mais. A personagem, pra ser a melhor amiga do Peter, ser justamente essa personagem, não pode ser por outro motivo que não agradar parte do público que se identifica justamente com essas pautas. A personagem nunca foi amiga do Peter. Eles tiveram interações sim, em que os fugitivos se encontravam com o Homem-Aranha, mas sempre era aquela coisa de grupo e não algo pessoal com ele. Fora que o núcleo clássico do Homem-Aranha já é muito vasto pra ficar acrescentando personagens. Ou ainda inventar, como essa série também faz. Por que o Harry não é amigo do Peter? Aproveita que eles fizeram o personagem ser negro e coloca algum tipo de discussão mais profunda na história. Imagina o contraste do personagem de periferia, pobre, sem os pais, ser o Peter, um garoto branco, e o Harry ser o cara com o pai rico e vida fácil. Olha como isso poderia ter sido muito mais interessante e justificaria o fato de terem mudado a etnia do personagem. Mas fazer o que? O Peter nem sequer sofre bullying. O quarterback do time de futebol é amigo dele e faz com que todo mundo goste dele também. Sim, apesar de ter elogiado o personagem do Lonnie, esse foi um problema dele. Então sim, eu não acho que a série fez todas essas mudanças por motivos criativos, para impactar de alguma forma a história, mas foi só para agradar um público específico, cumprir o checklist de uma agenda política e de lambuja estragar mais uma obra de um personagem tão amado. Como se chama isso? Lacração? Parafraseando o Zangado, eles estragaram pra mim essa série que era tão aguardada, trazendo uma dose de woke pra dar aquele gostinho de merda que é necessário hoje em dia. Enfim, essa foi a minha opinião sobre a nova série do Homem-Aranha. Como eu disse, provavelmente vocês não vão ver outro vídeo meu falando sobre essa série. Eu não sei se eu vou ter mais alguma coisa a acrescentar em tudo que eu já falei. E duvido eu querer continuar assistindo esse negócio. A Disney já matou Star Wars, estragou a Marvel e acabou com todas as expectativas de ver mais obras do Teioso daqui pra frente feitas por ela. E quem podia imaginar que eu ia dizer uma frase dessas algum dia, né? Mas o Homem-Aranha tava muito melhor na mão da Sony. Sony Animation, pra deixar claro. E essa série vai inaugurar um sistema de notas aqui do canal. Notas de 0 a 5 cabelinhos. E eu ainda não sei se vai valer nota quebrada, tipo meio, né, 0,5. Mas não tem problema, porque a minha nota pra essa série, pelo menos aos 2 primeiros episódios, também é 2. 2 de 5 cabelinhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se alguma coisa que eu falei aqui te ofendeu, você que escolheu tomar ofensa pra si. Eu simplesmente critiquei ideologias e posicionamentos em um produto de um personagem que é muito importante pra mim. Mas não guarde a sua opinião, mesmo que ela seja contrária à minha. Por favor, comenta aí, porque eu prometo ler cada um dos comentários, como eu sempre faço, pra saber a opinião de vocês sobre essa animação. Mas enfim, vamos tentar manter um ambiente aberto e disposto a ouvir críticas ou opiniões diferentes, mesmo que elas nos incomodem. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Assim você ajuda esse vídeo e esse canal a chegar a muito mais pessoas. Ou então, pode deixar o dislike pra manifestar o seu protesto. Me siga em todas as redes sociais, porque eu tô sempre postando novos conteúdos como esse aqui por lá. Aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos que eu recomendo muito você assistir. E eu acho que eu te vejo na próxima. Falou!